do livro Fonte Viva, a mensagem número 25, que tem como título Nos Dons do Cristo. E ele faz a citação da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo. E Emmanuel nos esclarece. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo com a vigilante atenção dispensada à cultura de plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Emmanuel. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos reencarnados, ao Mestre Jesus por nos legar este evangelho de amor e fazer chegar até nós essa doutrina que nos esclarece e consola. Que nós possamos ter as nossas mentes abertas, nossos corações receptivos para as lições de hoje e que nós possamos vivenciá-las a cada dia da nossa existência terrena. Que a paz do Mestre encontre em nós toda a receptividade e o nosso coração receptivo, para que ele possa entrar e ser acolhido por todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Veja só,
O texto de hoje, que é continuação, né, da semana passada, ele, o texto começa, o capítulo começa na página 89, né, e vai até a página 101. No, na semana passada, nós viemos ouvindo aqui as colocações que foram feitas nas páginas anteriores, e eu só vou fazer uma revisãozinha aqui na página 92, 93, de algumas frases que eu acho importantes para a gente dar encaminhada ao texto à continuação do texto de hoje. Né? As músicas que estavam tocando, né, são citadas aqui na página 94, quando inicia a parte que nós vamos abordar hoje. Então, só relembrando aqui, eles tinham ido repousar, né? E mantendo diálogos repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente, e as nossas atividades, na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Então, olha só, olha a definição que esses espíritos que estão nessa missão se colocam na condição de servidores, né, em relação às suas ovelhas reencarnadas, ou seja, as ovelhas são do Senhor, ou seja, todos nós pertencemos a esse rebanho do Mestre Jesus. E ele se faz presente, não é, na nossa mente e se materializa perto de nós através dos mensageiros da luz, até por aqueles encarnados que estão com essa sintonia em que se colocam a serviço. Uma outra parte aqui, ele começa a dizer que eles estavam se preparando para uma reunião. Essa reunião ocorrerá em um estádio de futebol. E eu só queria chamar a atenção que eles estão se preparando, esse texto está na página 93, e fala assim, para você ver como é que são os ambientes. As sombras densas que constituíam a psicosfera local, quer dizer, a psicosfera lá naquele estado, estavam esgarçadas, ou seja, essas sombras estavam se diluindo em face de novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação, que iam substituindo os costumeiros, defluentes da sua constituição de nível inferior. Ou seja, o que ele está dizendo? Num ambiente, né, de coletivo, que é um estado de futebol, quais são os tipos de pensamentos que se emite lá? Então, dizia que ali o ambiente, a psicosfera não era muito boa, mas como essa equipe estava indo, se reunindo, e outras equipes também foram para lá, porque todas as equipes que estavam aqui no Brasil foram se reunir. Esse estádio é lá no, tá entender aqui que é no Rio Grande do Sul. A presença desses mensageiros da luz e os seus pensamentos já eram suficientes para depurar aquela psicosfera do local onde eles iam ter a reunião. Como ele dizia aqui, tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário, aí ele está falando que havia essas reuniões elas eram coordenadas no planeta inteiro. Né? Então, havia acontecido em outras regiões, em outras nações, e estava para acontecer naquelas em que o fuso horário está mais atrasado do que o nosso. Tá? E ele chama a atenção aqui, o inimigo comum em que eles iam discutir era a ignorância a respeito da pandemia que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. E olha, esse livro foi editado em 2020, foi psicografado ao final de 2019, início de 2020, não é?
enquanto a pandemia ainda nem tinha caído na mídia de uma forma global. E a gente está vendo aqui a gênese, ou seja, o nascimento dessa pandemia, o que gerou essa pandemia. E eles dizem, já foi dito aqui, que o plano espiritual consentiu que a pandemia se instalasse, fruto do rumo, do caminho que a população terrena está escolhendo, né? Com essas ideias, essas novidades aí morais, ou seja, em termos de moralidade, o planeta está indo de mal a pior. Então, isso veio para chamar a atenção, para, inclusive, arrebanhar algumas mentes poderosas que estão atrás desses movimentos e fazer com que haja uma sacudidela na população mundial, para o pessoal refletir sobre aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas formas de pensar, como é que a gente está levando a vida. Ele vem falando da pandemia, ele falou aqui de algumas pessoas, né? E iniciando praticamente no tema de hoje, né? Ele diz, na hora marcada, né? O imenso auditório arredondado, ou seja, a gente imagina o Maracanã cheio de gente, né? Havia sido colocados em mesa, no centro do gramado haviam sido colocados no centro, né? Uma mesa, uma tribuna e aparelhos que pareciam aparelhos de som que fariam com que todos tivessem uma audição perfeita do que ali fosse dito. É quando ele faz aqui uma referência que um coral de adultos que logo após estar o ambiente preparado, ou seja, cantou Aleluia de Handel e Ave Verum Corpus de Mozart, né? Essas duas músicas que estavam tocando ainda há pouco. E ressalta a harmonia, as vozes, né? E a prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônia, que logo após transferiu a palavra do dirigente. Quem é o dirigente? O próprio guia espiritual do Brasil, que se levantou comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba, ou seja, só as vibrações dele. Quem é esse guia espiritual do Brasil? Alguém? Anderson não pode falar, senão vai dar spoiler. Alguém mais sabe o nome do quem é o guia espiritual do Brasil? Nem eu, né? Ismael. Ontem a gente conversou sobre ele, Ismael. Ismael. Ismael, não é? Inclusive, a Federação Espírita elegeu esse espírito como mentor da federação, né? Porque a federação, como ela trata de todo o movimento espírita no país, né? Nada melhor do que ser Ismael, o mentor da casa, né? E veja só, como ele diz aqui, antes de ele falar uma palavra, todo mundo ali já estava dominado em profunda concentração. O tom que se expressava era suave e austero, levando-me, aqui é Manuel Filomeno de Miranda que fala, levando-me a imaginar a dúlcida voz de Jesus ao proferir o Sermão da Montanha. Então, a gente consegue sentir a elevação desse espírito. E às vezes eu pergunto para as pessoas, né, principalmente na evangelização, vem cá, você agora é um espírito evoluído, o que você vai fazer? Vai ficar sentado na nuvem, tocando harpa e vendo o pessoal aqui embaixo ralando? Não. Nós somos co-criadores e à medida que vamos subindo na hierarquia moral e intelectual, as tarefas, os deveres vão também subindo e ficando mais complexos. Não é? Imagina a responsabilidade de Ismael, né, em relação a um país, quase um continente, que é o Brasil. Né? E assim sucessivamente, até chegar ao nível de Jesus. Então, o nosso destino é a evolução
perpétua, estamos sempre evoluindo e sempre teremos alguma tarefa, algum dever. Esses dias eu li uma passagem também no Fonte Viva, né, que é uma passagem que está no Evangelho, em que aparece para Pedro, ele tem uma visão que, como se fosse descendo do céu, um lençol pinçado nas quatro pontas, e dentro desse lençol tinha vários animais, quadrúpedes, né? E falava para Pedro, que o Pedro tinha parado, ele estava com fome, ele foi para o terraço, aí isso desce. Aí, Pedro, para ele se servir, aí ele disse para aquela entidade, né, que ele não se serviria de coisas impuras. E a entidade diz para ele, olha, nada que foi criado por Deus é impuro, porque existia naquele tempo a ideia de que algumas carnes eram impuras, não se comia. Mas a mensagem era simbólica, porque o mesmo mensageiro que mostrou isso para ele disse que alguém iria lá bater e ele ia ser convidado para comparecer à casa do centurião, que seria Cornélio, né? E ele entendeu a mensagem, porque os judeus também eles tinham preconceito contra os romanos, que eram chamados de gentios, e Cornélio era um centurião romano. E ele é avisado que alguém iria lá falar com ele para convidá-lo para ir lá na casa do centurião. Então, o que a gente vê? À medida que os espíritos vão progredindo, a sua missão vai crescendo, né? Quando Jesus fala para Pedro, apacenta o meu rebanho, também Emmanuel explica para a gente quem seria o rebanho? Todos nós. E quando ele absorve essa missão que foi dada para ele, ele começa a pregar e acontece tudo que a gente sabe que está lá nos Atos dos Apóstolos, até a entrega dele, né, ao sacrifício da própria vida. Vamos passando adiante, né? Praticamente aquilo que foi dito por Ismael não foi traduzido aqui, porque eles dizem, né, que eles não teriam condições de expressar, traduzir para a gente as vibrações, as energias, né? Havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis, quer dizer, não dá para falar, que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade. Sentou-se e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com grande respeito, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos, assim como da alma do Brasil, e anunciou o próximo orador, que não era nada mais, nada menos, que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou gentil, aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza do coração. E Manuel Filomeno de Miranda ele sempre faz uma descrição da psicosfera, né, para a gente se sentir como se estivéssemos lá. Ele dizia aqui, a beleza do espetáculo era de tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam vidas fora do recinto. Ou seja, ele está falando da pandemia. Aí ele vai falar das estrelas que pareciam crisântemos de luz, né? E com voz doce, sem perder a austeridade, aí ele fala aqui do pseudônimo de Bezerra, como ele ficou conhecido aqui na Terra. O médico dos pobres deu início a palavra peroração, né? A sua oratória, né? Saudando com respeito Ismael e os componentes da mesa, prosseguiu.
filhos da luz divina. Louvado seja o Senhor por todos nós. Né? Então faz-se um silêncio, né? E eles conseguiam sentir, né? É uma música da natureza, né? A balada nos penetrava os poros do espírito e música encantadora os nossos sentimentos, tornando-nos partes integrantes da excelsa melodia. Isso é muito comum nas descrições de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele fala dessas reuniões, como é que a psicosfera, o ambiente se reproduz para aqueles que lá estão reunidos. E às vezes a gente pensa, né, na nossa casa e às vezes a gente sente uma emoção forte, não sabe o que aquilo quer dizer, por que aquilo está mexendo com a gente, é por causa dessas vibrações. Não é? Quando esses espíritos mais iluminados se aproximam de nós, eles nos sensibilizam. A gente sabe, né, vários relatos a respeito de Chico, pessoas que iam a Pedro Leopoldo para conhecer Chico, frequentar lá a casa onde ele atendia, que a 2, 3 quarteirões do centro espírita onde ele estava, as pessoas já começavam a se emocionar, porque a aura dele se expandia e já começava a tocar esses corações que estavam indo lá em busca de um esclarecimento, de um apoio, não é? E já começava a sentir a psicosfera do local. Você vê como que quando um espírito está num nível mais elevado de espiritualidade, ele influencia todo o ambiente no entorno. É muito bom isso. Olha só, palavras de Bezerra. Nesta soberana composição, ou seja, naquele grupo que está lá reunido, também, aí vem a palavra ressudam, né? Que quer dizer, manifestam-se as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que agora estão ocorrendo na Terra. Ou seja, a psicosfera, os pensamentos vibravam lá naquele local e ele dizia que isso também estava lá presente. E isso me faz lembrar de um relato de uma trabalhadora lá do Leão Denis, que foi fazer uma palestra lá no CEOI, ela contando, né, que lá no Leão Denis estava havendo uma reunião mediúnica e que o altivo, né, incorporado com o Dr. Herman, chegou, entrou na sala e falou assim, você está fazendo muito barulho, está perturbando as outras reuniões. Mas ela não estava fazendo barulho, não estava falando nem nada, mas os pensamentos delas era que estavam fazendo barulho. E ele chegou lá para chamar a atenção dela, dizendo que ela estava perturbando a reunião nas outras salas, né? E, naturalmente, dentro da própria sala onde ela se encontrava. Isso para mostrar capacidade mental da gente. Nós não temos a mínima ideia do que isso significa. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né, à medida do nosso conhecimento, do nosso estudo, da nossa elevação, do nosso autoconhecimento. E a gente vai ampliando isso aí. E Bezerra continua, né, que ele fala assim, ele falou também das vozes humanas em descompasso com as dores, né? São os seres humanos. Quem são esses que estão em lamentação? São os seres humanos que estertoram, ou seja, que agonizam, né? Eles se agonizam nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, no resgate inadiável que estão sendo submetidos. Ou seja, aquilo que está acontecendo, quem é o responsável? Deixa eu até compartilhar aqui uma telinha com vocês. Aqui foi a página 92, tá? Mas na seguinte, nós já estamos na 96.
aqui, ó, são os seres humanos, tá aqui, ó, tá mais em cima aqui, são os seres humanos que se estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, ou seja, nós é que fazemos as nossas escolhas, nós fixamos. Ele fala na queda dos abismos que se permitiram. Nós só caímos porque a gente foi na direção e resolveu pular, né? Na rebeldia desvairada que os domina. Essa rebeldia tem a ver com as nossas aflições e a gente não quer aceitar, não aceita aquilo como parte da nossa caminhada evolutiva. Nós espíritas também temos alguns provérbios a respeito disso, né? Quando a gente está rebelde, a gente não está aceitando as provas, a gente diz assim: ah, eu devo ter jogado pedra na cruz. Né? E dizendo, então estou sendo punido porque eu joguei pedra na cruz. Não, você está sendo punido. Não é que está sendo punido porque Deus não pune ninguém. Deus fez as leis universais e elas são imutáveis, porque Deus é imutável. E a lei diz, não é? Você pode semear o que quiser, mas na hora da colheita você vai colher aquilo que semeou. Né? Então, aí a gente às vezes fica nessa situação, né? E ele diz, olha aqui, ele vai ampliando aqui embaixo, aqui tá, até onde está, já está aqui no quadradinho vermelho, chamando a atenção, à medida... Não, antes disso, o parágrafo anterior. A providência atende aos apelos dos sofredores, que sentem necessidade de paz. Quer dizer, o plano espiritual, a providência, permite o atendimento. Mas, quer dizer, olha aqui, ó, e permite a pandemia ultriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, ou seja, retornando aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Então, olha só, aqui ele está falando da origem. Por que que essa pandemia, né, de repente, assolou o planeta todo? Se a gente for ver na história, nós vamos ver outros casos de pandemia. Teve a gripe espanhola, mais recente, mas mais lá atrás teve a peste negra na Europa. Né? E o que estava havendo muito naquela época? As perseguições, né? Gente sendo colocada na fogueira, dizendo que era bruxaria. Aí começaram a matar tudo quanto é gato, que disseram que gato era animal de bruxa. E quando exterminaram os gatos, os ratos se proliferaram. E são os veículos, os vetores da peste bubônica, que foi conhecida como a peste negra. Tudo isso fruto das incoerências da própria humanidade. E nós, nos tempos modernos, estamos recebemos, né? Vamos ver, aqui, esse livro foi escrito as consequências, divulgações, aquilo que iria ocorrer, fica em casa e outras coisas, mas isso ainda não era conhecido. Mas ele vai falando disso. A origem da pandemia foi permitido pelo plano espiritual para fazer com que a humanidade, ele diz aqui, revissem, né, e se autoanalisasse, voltando aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez do sentido. E olha só, ele está falando da cultura também, ó. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante. Que movimento edificante é esse? A pandemia.
E esse movimento é uma reação à luxúria e à anarquia. O que a gente vê na televisão? Exatamente a exploração disso aí, a anarquia, a desconstrução da moral da família, né? A luxúria, né? É sempre bom. Acho que eu vou botar lá no grupo um link para um dicionário que você pode clicar nesse link em qualquer navegador que você tiver. Ele abre um dicionário gratuito e você tem um dicionário na mão onde você estiver. Luxúria, comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. O que a gente está vendo aí no planeta? Né? A exploração desses tipos de comportamento desregrado, a anarquia, destruição das tradições, da história, de tudo aquilo que mantém e eleva a parte moral e intelectual. E isso tudo aqui é Bezerra que está falando, tá? Na página 97, que ele diz: fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, ou seja, do acaso, do inimaginável, sem objetivo, qual se a Terra fosse, né, um navio fantasma que apareceu no mar do cosmos e logo mais se consumiria no nada. Ou seja, então nós estamos vivendo aqui uma vida passageira. O dia que esse corpo aqui deixar de existir, eu também deixo de existir. É o nosso grande erro. Porque quando a gente pensa assim, a gente não está espiritualizado, não é? A gente vai sofrer muito na passagem. Então, já que se acreditava, né, nessa vida, o que ele diz aqui? Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que para nós, a população, já que a Terra é uma coisa passageira, vai deixar de existir um dia, então a gente tem que aproveitar o aqui e agora. Mas é uma ideia também das pessoas que se dizem materialistas, né, que acham que a vida começa no berço e termina no túmulo, que então, se você pensa assim, isso aqui faz sentido, então tem que aproveitar enquanto eu estou vivo. Mas não é, nós não somos. Isso aqui é apenas uma fase da nossa evolução. Imagina você, né, uma pessoa que viveu 80 anos, ela pode ter feito várias viagens de navio, fazendo um cruzeiro para lá, vai para a Europa, vai para o Sul, vai para não sei aonde. Cada viagem dessa, nós poderíamos dizer que foi uma encarnação. Mas agora, se você olhar essa viagem, que durou 5, 10, 15 dias, o que é isso para quem viveu 80 anos na Terra? Não é nada. Então, e o que é uma encarnação para a gente, para quem é imortal? Não é nada. Não é, é menos do que um segundo na eternidade. Então, olha só, é Bezerra dizendo para nós que a gente aproveitar as concessões grosseiras seria a única maneira de viver e desfrutar da existência caótica. Ou seja, é uma ideia errada que se faz de que devemos aproveitar o aqui e agora. Tudo, Bezerra falando, tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas não tem recebido aceitação indiscutida. Ou seja, todas essas virtudes as pessoas não estão prestando atenção. E quanto à proposta de saúde moral, né, e quanto as pessoas não dão atenção à necessidade do amor e renúncia das paixões. E quando alguém fala de proposta de saúde moral, aí o pessoal fica na zombaria, né? E no descrédito. Vem cá, você está falando disso, a vida não é isso. Claro, a pessoa que viveu aqui agora, quando alguém fala de educação moral, de não tirar partido,
fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para ele, né? Quando, na verdade, aqui fora está se fazendo ao contrário, o meu primeiro, depois o meu outra vez, e depois o meu outra vez. Para você, você se vira. Então, esse parágrafo aqui está falando exatamente que as pessoas estão muito, né, fruto do orgulho, do egoísmo, olhando só para o seu umbigo. Os outros são os outros. Isso aí, eu não tem que me importar com eles. Dizer ainda, como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e comandam, né? Ou seja, dentro daquilo que o pensamento da coletividade, né, engendrou, preparou isso, né, sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Então, ele está dizendo aqui que as leis, né, naturais, as leis divinas, elas também, como a gente diz, né, tem ação e reação, e essas leis elas vão registrando as coisas que fazemos de errado. E as próprias leis têm embutido nelas as consequências. Então, ele diz aqui, ó, com essa visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e comandam sob a orientação de Deus, ou seja, as leis de Deus permitiram. Por quê? Por que permitiu que houvesse tanto problema na Terra? Por causa que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele deixou, está dentro da lei de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Mas só que chegou um momento que nós seremos cobrados pelas nossas escolhas. Porque não existe liberdade sem responsabilidade e sem deveres. Então, se eu sou responsável por algo que eu crio, eu vou ser, em algum momento, responsabilizado. E como nesse caso aqui, ele fala aqui que no passado teve guerras, nações invadindo nações, nações mais poderosas, e hoje existe uma espécie de um certo controle no planeta para evitar essas guerras de um querer subjugar o outro. Mas, né, sempre tem alguém pensando. Não, vou invadir, vou fazer. Então, eles permitiram que surgisse uma proposta de pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Ou seja, até mesmo esses grandes líderes que um dia pensam querer dominar o planeta, também se veem nessa hora, né, aterrorizados, com medo. Não, pode ser que eu vou ser alcançado. Como é que vai ser? Olha só, o próximo parágrafo, Bezerra está falando exatamente da gênese, ou seja, da origem da criação dessa pandemia. Olha o que ele diz, eu vou dizer ipsilitum, sem tentar acrescentar nada. Países tecnologicamente bem equipados, e agora? E moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanases. A palavra famanase quer dizer que tem fama, os famosos. Não, é aquele cara que quer estar sempre na mídia, no topo da fama, né? Recebendo o troféu do mais famoso. Então, países moralmente perdidos no ateísmo e nas suas necessidade de famas correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando
os seus argumentos de força e de compressão falharem. Poderiam trabalhar células de influenza, influenza é o vírus da gripe, né? E outras doenças, criando, na atualidade, o terrível assassino que ora vence, que ora os vence também. Olha só o que está sendo dito aqui. Países com tecnologias, bem equipados, mas moralmente perdidos, né? E com sede de fama e de poder. Já prevendo uma guerra futura, né? Em vez de eu ir lá com um canhão, meu povo morrer, eu vou botar um vírus lá no país que eu quero invadir, quando todo mundo estiver mal lá, eu entro. Né? Na verdade, eles estavam planejando ter isso na mão por uma necessidade futura. Só que a coisa saiu de controle. Né? Será que saiu de controle porque eles perderam o controle ou houve uma interferência do plano espiritual? O que vocês acham? Houve interferência, não tem nada fora de controle, não. Não tem. Né? Nessa quinta-feira, a Rose, né, que foi trabalhadora lá do CIOI, ela fez um estudo com o Paulo Nagai, falando sobre influências da ecologia e tudo mais, e ele dizia o seguinte: está tudo na lei. Nada acontece por acaso. Ele falou assim: oh, vocês querem ver? Por que às vezes o cara lá aperta o botão e o negócio falha? Por quê? Porque não é para acontecer. Né? É claro, existe. Ele falou da lei da destruição, né? E fala também da nossa responsabilidade de aquilo que é destruído, o progresso, né? Ele contribui para a melhoria da vida. Não, aí ele falou até desse negócio, dessa ideologia, que o índio não pode ter acesso à tecnologia. Quando, gente? A gente gostaria de viver nessa condição nos dias de hoje? Então, mostrando. Agora, aqui, o que ele está falando? Que esse pessoal, pensando lá na frente, tentou criar uma arma biológica para guardar, só que ela saiu de controle. E, a partir do momento em que ela sai do controle, eles passam também a estar sobre a influência dessa praga, ou seja, eles vão sofrer a mesma coisa que eles queriam impor aos outros. Né? Faça para o seu próximo o que você gostaria para você. Só que aí, olha, você quis isso aqui para o próximo, então experimenta também. Eis aí o resultado, isso é Bezerra falando, infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Ou seja, a ganância, o desejo de domínio, eu quero ser o governador do planeta, né? O planeta físico. E olha o que aconteceu. Como são, está dizendo, né, essas mentes aí que pensam nisso, né? Como são, chamou eles de pigmeus, não é? Pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, ou seja, você está tendo conhecimento periférico de todo o conhecimento que existe à nossa disposição, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. Ou seja, porque eu descobri um itemzinho e eu acho que eu sei a verdade inteira. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência e redescobrir a pequenez. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que Deus deixa que aconteça isso para que todos venham refletir qual é a sua incapacidade. Todo mundo viu que ninguém pode controlar, uma vez que ele saiu, ele não escolhe quem é rico, quem é pobre, quem é do governo, quem não é do governo, quem é idoso, até os mais jovens começaram a ser atingidos. Então, isso foi permitido para que nós fôssemos chamados, né, a uma reflexão daquilo, o que nós somos, o que estamos pensando, o que a gente quer, onde a gente quer chegar. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna e depois continuou.
Aí ele está fazendo uma referência àquilo que eu já falei, às outras pandemias que já tiveram no planeta. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana a desaparecerem. Não, ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem seu objetivo. A atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos tempos novos. O que ele está dizendo aqui? Alguém consegue pegar? Olha só, a semelhança. Aqui está aqui no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, está aí na tela. Vocês estão vendo? Eu não Mais ou sei, menos. eu não estou tendo. Sim, Paulo. Dá para fazer um zoom, se quem tiver no telefone, que fica pequenininho, mas eu estou conseguindo fazer o zoom e estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Ah, funcionou. Mas agora você não está mostrando. Aí, agora sim. Tá ótimo agora. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo para preparar o advento dos novos tempos. Ou seja, como é que é esse programa seletivo? Aqueles espíritos estão atrasando o progresso. Separar o joio do trigo, né? Agora é mais ou menos para Nós isso. estamos na época da colheita. Lembra que lá no Jesus fala, né? Não arranca agora o joio, não, porque o inimigo entrou e semeou o joio no meio do trigal, né? E aí os empregados falaram para o senhor, não, então a gente vai lá arrancar. Ele falou, não, deixa crescer e depois, na época da colheita, a gente separa. Porque o joio e o trigo, na sua forma de germinação, eles são muito parecidos. Então, você iria tirar, pensando que está tirando o joio, estaria tirando também o trigo. Então, é preciso deixar que a planta se manifeste, ou seja, é preciso deixar que aqueles espíritos mais ousados se manifestem para que se destaquem. E depois, isso aí vai sendo feito naturalmente. Não é? Quem acompanha o noticiário aí, às vezes vê coisas hoje interessantes, que a gente, lendo esse texto aqui, na época a gente jamais imaginaria. E hoje em dia tem notícias que agora a gente, lendo esse texto, a gente vê que tudo isso está acontecendo como está dito aqui. Tá? Personalidades importantes que se achavam no topo dessa cadeia aí de decisão, que já foram a óbito fruto dessa pandemia. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose. O que é pauta vibratória? A gente sabe que nós somos energias, né? O espírito ele tem um padrão vibratório e essa vibração ela sintoniza com outras similares. E se essas vibrações são de teor baixo, nós vamos sintonizar com níveis de energia que vão, no caso nosso, encarnados, vão afetar a nossa imunidade, a nossa saúde. E a gente está propenso a um vírusinho chegou, bateu, alguém espirrou perto da gente, daqui a pouco a gente está lá com também, igual os outros lá, precisando de respirador. E outros, por sua vez, passam pelos mesmos contatos
e o máximo que tem é feito uma gripezinha, alguma coisa assim. Até para a pessoa também saber que ele não está isento. Aquela ele superou, mas não quer dizer que a próxima ele vai superar. Então, é para baixar também a vaidade, o orgulho, para mostrar que todo mundo é igual perante as leis, né? Então, olha só, certamente muitos serão afetados em função da sua baixa vibração, mas estarão resgatando outros graves comportamentos. Ou seja, nada acontece por acaso. Você, às vezes, é alcançado por uma tragédia. A tragédia que aconteceu com você chama a atenção de outros que estão no entorno para tomar cuidado. Olha o que aconteceu com o fulano, para não acontecer com a gente. Mas aquele que sofreu essa tragédia, ao mesmo tempo, ele está resgatando dívidas, ou dessa encarnação ou de vidas passadas. Mas o sofrimento dele serve de exemplo para outros botarem a barba de molho, não é? Então, as pessoas vão começar a fazer analogia. Poxa, aconteceu isso com fulano, aconteceu com cicrano. O que os dois tinham em comum? Aí vão começar a achar os pontos comuns. Então, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor, a fim de ajustarem a ordem que será vigente no planeta. Ou seja, alguns serão alcançados, servirão de exemplos, mas ao mesmo tempo estão resgatando dívidas de passado. Outros estão sendo alcançados, mas aquilo ali é um freio para que eles não façam coisa pior. E, a seguir, né, à medida que a coisa vai se acalmando, a lei do progresso vai funcionar com mais vigor. E é o que a gente começa a ver com o fim, né, desse primeiro boom da pandemia. A gente vê que algumas decisões vão sendo tomadas, a forma de pensar, mas mesmo assim ainda tem muita coisa para ser feita. A gente que acompanha o noticiário, a gente vê que ainda tem muita coisa errada ainda. Aí, olha só o parágrafo. Paulo, Oi. eu acho que essa pauta aí é para quem reflete, né? Para quem está parando para refletir como a gente. Porque ele está nos alertando para tantas pandemias que houve, e houve necessidade, né, até de intervenção. Você citou aí a de 1918, né, que foi a gripe espanhola. Houve muitas mortes, muitas vidas foram ceifadas, foi uma grande dor, sofrimento também, a maior parte no mundo. E logo depois nós viemos com a Segunda Grande Guerra, que foi a maior guerra que a gente já teve, já experimentou. Acredito que eles estão mostrando e dando oportunidades muito individuais para aqueles que já fazem alguma seletividade, para a gente pensar qual é o meu caminho, porque eu não vou ficar aguardando as instituições. Por quê? Porque naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael é o condutor, Jesus fala para ele, olha, a partir de agora, depois que a gente recebeu a independência, o Brasil político, tudo que acontecer no Brasil vai ficar por conta de nós, dos espíritos que estarão aqui. Existe essa abordagem para que a gente desenvolva a ser a pátria do Evangelho, mas vai estar muito desenvolvendo a nossa maioridade enquanto espíritos. Então, é para a gente refletir, nós refletirmos. O que essa pandemia trouxe para mim, para eu melhorar na minha evolução? Porque como somos luzes, né, uma lamparina, ela pode iluminar um cômodo, uma casa inteira. Então, eu penso que é muito chamando muito quem já está pensando, né, sendo como a gente aqui, a gente e tantos outros, não estou dizendo só a gente, mas pensar assim, o que eu posso fazer
para encarar melhor essa nova era, porque virá ainda, né? Se a gente não mudar o nosso pensamento, ainda virá pronto, ainda virá ranger de dentes. Mas o que eu posso fazer para que eu não esteja inserida nesse ranger de dentes, nesse pranto? O que eu posso fazer? Nós temos bastante coisas, não é, para refletir. É claro que nós devemos olhar a nossa cota, né? E como está escrito aqui, não sei se vocês estão vendo na parte superior, na minha tela está na parte superior. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação. O cutelo aqui me lembra daquela foice lá, daquela personalidade chamada morte, né? Preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo se recupere dos desaires e se encontre em condição de crescer no rumo da sabedoria. Ou seja, aqueles que atualmente não estão nessas condições deverão desencarnar e no plano espiritual se prepararão para reencarnar e continuar no planeta em direção ao progresso do planeta. Isso daí põe por terra, esse texto que você leu, tudo aquilo que as pessoas vêm dizendo, que eu acho uma barbaridade, né, a espírita dizer, de última chance. Aí está bem claro que não é isso. Não existe última chance para nosso Senhor, e nem para o Pai, nem para as leis, né? Todo aquele que se encontra na faixa imunológica favorável à contaminação em decorrência da conduta moral que se tem permitido. Ou seja, Sim, vai desencarnar, como desencarnou muita gente, que a gente viu que a maioria no início, a maioria que desencarnou, é que realmente estava naquela faixa mas olha causal só, de Rosane, doenças. Hã? olha só. Preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Ele não está Isso, do dizendo que planeta. esse preparo vai ser feito na psicosfera do planeta Terra, pode ser em outro planeta, sim. Isso, pode ser feito, isso. O que eu estou Aqui não diz falando isso, aqui é não para vai a abordar gente. isso. Isso, ele Mas a pode ser, gente, não tenho dúvida disso. o que Mas a gente não existe para o espírito imortal última chance, entendeu? Isso que eu estou te dizendo, não existe última chance para um espírito sabe que é a imortal. última chance. A nossa evolução, ela é sempre, é contínua, ela vai sempre existir. E vai sempre Quando se existir o fala, amparo e o amor divino. veja só, Rosane, quando se fala de última chance, pode ser para o espírito continuar no planeta. Ele não tem a última chance. Ele pode ser exilado, como vieram os exilados de Capela. Mas, mesmo no exílio, Deus não bate prego sem estopa. Ou seja, até com o mal que uma pessoa faça, esse mal, às vezes, é a prova que alguém precisa passar para resgatar uma outra deficiência. Mas, como o mal não é isento de uma certa punição, lembra que foi dito? O escândalo é necessário, mas ai de quem por meio do qual venha o escândalo. Ou seja, nós precisamos, às vezes, de passar pelo escândalo porque nós estamos vulneráveis, nós estamos no conluio, nós estamos andando junto, mas nós poderíamos passar por uma situação diferente sem que alguém precisasse tirar a nossa vida. Não é? Ah, mas não foi ninguém, foi um vírus. Mas há um responsável por esses vírus também.
Agora, é claro, a potencialização da virose tem a ver com a nossa faixa imunológica, que é favorável à contaminação, com as nossas escolhas, com as nossas tendências. É aquilo que dizem, gente. As pessoas não têm noção do que é o poder do pensamento e de um bom sentimento, né? Isso. E nós não temos noção ainda nem um pouco do amor e da misericórdia do Pai. A gente não tem. Isso muito menos. A gente tem noção de tudo que é imoral ou amoral, mas da misericórdia do Pai, a gente não chega nem longe, a gente nunca viveu isso. Então a gente não tem essa noção. É alguma coisa muito forte. E a misericórdia, né? Porque Jesus fala mesmo, qual de vós que um filho pede pão e dá pedra? Ainda mais o vosso pai que está no céu. Ele faz uma comparação de um pai terreno, da época, aquele pai da época. E aí ele vem nos dizer sobre essas questões. A gente compara muito ainda com a matéria, mas que nós não temos a mínima condição ainda, porque nós ainda somos de planetas de provas e expiações. A gente não nem chegou no meio da corrida, né? A gente nem chegou ainda. Então a gente não tem condição, porque Deus, ele traz tudo que ele faz é acompanhado da misericórdia dele, porque se não houvesse misericórdia, não haveria nada no universo. Além de ter muito amor, ainda tem misericórdia, que é antes do amor. É isso aí. O mestre, olha só, com um enorme êxodo de benfeitores da humanidade, ou seja, interplanetária, que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes. Qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. Ou seja, nós não estamos esquecidos. Benfeitores da humanidade interplanetária, não é só do nosso planeta, são espíritos, né? A gente não vive ouvindo aí que Alcione, que é uma constelação, né? Bem longe daqui, alguns espíritos estão vindo para cá, estão reencarnando para ajudar no salto que o nosso planeta vai dar. Ou seja, então, olha só, olha ele falando aqui disso, êxodo, né, de benfeitores da humanidade interplanetária, quer dizer, né, da Terra, de todos os planetas, que eles viajam pelo espaço para auxiliar os planetas que estão passando por essas transições. Auxiliarão os candidatos, né, a essa luz da redenção e a renovação espiritual. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete de paz. Então, veja só, está dizendo que o mal vai acabar? Não, mas ele está dizendo que o bem vai prevalecer, porque a gente vê lá na Gênesis, vê lá também no Livro dos Espíritos, que planeta de provas e expiações evoluindo para um planeta de regeneração não quer dizer que vai acabar. Ah, não vai ter mais doença, não vai ter mais crime, não vai ter nada não, mas isso vai sendo absorvido e o bem passará a ser, não é, a maior parte. E com isso o planeta evolui. E às vezes eu pergunto para as pessoas: a cidade é violenta, as pessoas são violentas porque a cidade é violenta, ou a cidade é violenta porque as pessoas que ali moram são violentas? A cidade é violenta porque as pessoas que ali moram são pessoas violentas. É a mesma coisa.
o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, porque os espíritos que estão aqui ainda estão muito materializados. Já foi dito para a gente que nós estamos mais perto do animal do que do anjo. Então, nós precisamos passar por provas dessa natureza para que a gente pare, reflita, olhe, questione por que está acontecendo, o que é que isto quer me ensinar. Essa é a grande pergunta que todos devem fazer a todo instante, na hora de dormir, na hora que acorda, né? Tudo mais. Porque se a gente conseguir responder, a gente vai estar no bom caminho. A gente vai começar a fazer escolhas melhores. Porque, às vezes, a gente tem aquela pessoa, é o chefe no trabalho, é um companheiro na família, que vive pisando no nosso calo. É ele que está me provocando, pisando no meu calo? Não, ele está mostrando que eu tenho um calo que dói, pô. Então, vamos cuidar do calinho, né? Enquanto isso não ocorre, ou seja, enquanto essa intercessão, esses discípulos não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, olha só, muitos desencarnes, que despertarão, né, nos estertores da agonia, para futuras experiências de fraternidade no imenso cantochão de umidade. Cantochão, aqui tem essa palavra, traz para a gente aquele cantinho, né, tem a ver também com canto gregoriano, tá? Então, despertaremos, né, nos estertores, ou seja, naquela ânsia de agonia, naquele, como se fossem os momentos finais, né, para futuras experiências de fraternidade, num imenso canto de humildade e afeto a vida em todas as suas manifestações. Ou seja, depois que passamos por uma experiência como essa, a gente reflete. Eu tive uma ocasião, uma pessoa que estava prestando um serviço lá onde eu estava servindo, ele estava com uma tremenda cicatriz no peito. O peito dele foi aberto. Ele teve que fazer quase que não sei se chegou a fazer um transplante. Ele teve um problema cardíaco e a operação foi feita, né? Abriram o peito dele. Aí ele falou o seguinte: poxa, eu era uma pessoa super estressada, queria tudo para ontem, sei lá o quê. Agora, nada me tira da tranquilidade. Se der para eu fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Ou seja, o fato dele ter passado por uma experiência de quase morte, né? Ele viu a vida dele, estava naquela situação devido ao estado emocional que ele levava à vida. Ele falou assim, espera aí, isso está me matando. Não vou fazer mais isso, não. E teve que passar por uma experiência dessa, uma agonia, não é? E se vê quase morto, quando ele teve o problema, né? Quase que morre mesmo. Aí ele viu, não, vou mudar a minha vida. Não quero isso para mim. E é o que acontece com a gente. Quando a gente passa por uma dificuldade como essa, a gente pensa 2, 3 vezes antes de continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Não é mesmo? Então. Mas, Paulo, oi. Eu acho que não precisa nem ser com a gente, né? É até melhor se a gente puder. Tem mais coisa acontecendo com as pessoas à nossa volta do que tem coisa acontecendo com a gente, né? Eu nunca tive nenhum susto grande de saúde desse, não crônico assim, né? Tem alguns problemas de saúde, mas nada crônico. Mas eu perdi o meu melhor amigo com 42 anos de um AVC fulminante. Fulminante ao ponto dele estar com o telefone do lado e não ter nem tentado atingir o telefone. Ele literalmente teve o AVC e morreu no exato momento. Depois foi confirmado pela autópsia. Com 42 anos, tinha acabado tinha sobrepeso, trabalhava pra caramba, não se alimentava bem, trabalhava para a empresa que é dona do Outback e da Starbucks, então comia de graça aquelas comidas o tempo todo.
não se exercitava, porque trabalhava muitas horas por dia, tinha acabado de ser diagnosticado com pressão alta, mas tinha acabado, estava na primeira cartela de medicamento. E aí teve esse AVC. Eu fiz muita mudança na minha vida por conta do desencarne dele. Então, Óbvio que me afetou também, né? Sempre afeta quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, mas não me afetou fisicamente, me afetou espiritualmente, emocionalmente. Eu, graças a Deus, não precisei ter o AVC para fazer as mudanças que eu podia fazer na minha vida para evitar isso, né? usando E a eu acho sua que isso é muito bom, experiência, né? né, usando a sua experiência, olha só, ele passou por um problema, fruto das escolhas dele, mas, ao mesmo tempo, ele estava na sua área de atuação e você aprendeu com a experiência dele. Ou seja, aquilo que Exatamente. aconteceu com ele foi útil, chamou a atenção dele, né? E a sua, ou de quem estava perto. Né? Porque a gente sempre vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Amanhã eu começo. Amanhã, né? O pessoal diz que sempre vai começar o regime na segunda-feira, né? Aí Exatamente. O quando regime, chega a academia. segunda, aí quando ele lembra, é terça-feira, então é só a segunda-feira, então mais uma semana. Quando ele lembra, já é terça-feira, mais uma semana. E a vida vai empurrando até que a coisa acontece. Aí depois que acontece, a pessoa começa a pensar diferente. E se aquela pessoa for levada à fatalidade, né, aqui na Terra parece que terminou, mas ela tem do lado de lá a continuação das possibilidades de refletir sobre o que aconteceu, e a gente vê muito isso na reunião mediúnica, não é? E aqueles que estão em volta, às vezes estão ali, foram colocados junto para que eles aprendam também com a experiência e não precisem passar pela mesma experiência. Porque o ser humano, nós, né, a raça humana, é o único animal que aprende com a experiência do outro. Porque o gato, para aprender que tirar a castanha do fogo queima a patinha, ele precisa meter a patinha dele lá e queimar. Porque se ele vê outro fazer, ele não vai nem ter, se ligar que o outro queimou a pata. Um dia ele vai tentar e vai queimar dele também. Mas nós não. Por isso nós temos a inteligência, a razão, né? Então nós podemos aprender com a experiência dos outros. O que é a fé? É o fato de nós tomarmos contatos com relatos, com experiências, aquilo que Jesus falou, a gente. Bom, podemos dizer que alguns de nós estávamos lá, mas quem não estava, bastou ler, entender e aceitar. Isso é fé? É, porque a gente aprende com a experiência do outro. Não é? Aqui na página seguinte, né? A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. Ou seja, até mesmo a equipe espiritual que está aqui na condição de desencarnado está ajudando, mas quando ele fala isso, quando Bezerra está falando isso, lembre-se que eles estão num estádio, num determinado estado do Brasil, e lá não estão presentes só espíritos desencarnados. Quem leu mais detalhadamente o capítulo vai ver que lá é uma assembleia de espíritos desencarnados, esses que estão nessas missões, junto com o Manuel Filomeno de Miranda e outras equipes, mas também tem espíritos encarnados, aqueles espíritos que estão em trabalhos nessa área de promoção da moral, da virtude, dos ensinamentos, transmissão desses conhecimentos, para que haja uma ampliação, né, dos ensinamentos cristãos que Jesus nos trouxe. Então, quando ele fala aqui
no ensejo de participar das horas difíceis que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. Ou seja, se eu contribuo para a melhoria do meu próximo, eu também estou me vacinando para que aquela ocorrência não venha a acontecer comigo. Como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, quando você leva o auxílio para os seus irmãos de caminhada, você também está recebendo auxílio. O que a gente mais escuta em reunião mediúnica é isso. Vocês não estão aqui só ajudando, não. Vocês estão sendo muito bem ajudados também. Estão recebendo. Né? E, às vezes, a gente acha que está fazendo caridade, quando, na verdade, quem está recebendo a caridade somos nós mesmos. Né? E ele amplia aqui, a hora é grave. Né? É hora grave e santa. Santa, olha só a palavra, santa. É uma hora santa, porque está em jogo, não é? O crescimento moral da humanidade. A dor do próximo é nossa também. Lembra que você falou ainda há pouco? Né? Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes as aflições. Então, veja aí, quem é enfermeiro, né, que ficou lá na linha de frente. Então, quando a gente vai a um hospital e é recebido com um sorriso, sem a pessoa estar estou aqui, quero sair, tem que atender mais esse montão de gente, a pessoa te dá toda a atenção que você solicita, você se sente bem, você já sai, só estar naquele ambiente, você já se sente melhor. O celeste amante, quem é o celeste amante? Jesus. Sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Quando dizem que nós somos co-criadores, somos quer dizer, companheiros daquele que é criador, aquele que ajuda na criação. Então, nós também fazemos parte da evolução planetária quando nos dedicamos a fazer com que as verdades celestes se resplandeçam, a necessidade da evolução moral e intelectual. Olha ele dizendo aqui, para todos que estão lá, né? Lembremos que todos que estão lá não são só desencarnados, mas tem alguns espíritos encarnados que estão lá em desdobramento. E quem são esses espíritos? Pessoas que estão trabalhando nessas frentes aí. Acompanharemos tragédias nefandas, defluente das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então, buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, todo misericórdia. Ou seja, eles, né, esses espíritos que estão aqui nessa missão, nessa tarefa, vão procurar acompanhar aqueles que estão envolvidos nesses problemas. Muitos. Nós não vimos aí na aula passada o socorro àqueles pacientes que estavam no hospital, alguns desencarnando. Como que estavam desencarnando? Vocês viram bem. Quem era a companhia que estava ao lado deles? A situação em que eles se encontravam. Por quê? Por causa das escolhas. Enquanto a vida estava correndo, plena de saúde, tudo mais. Mas chega um momento que nós temos que prestar conta. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar a ansiedade e estimular a confiança irrestrita no Senhor, e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutível na bondade divina. Irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuva de calhaus e desespero. O que ele está dizendo aqui? Vamos querer ajudar a todos esses que estão nessa situação de desespero,
muitos pensando em suicídio, mesmo aparentemente sob chuva, né, de calhaus, aqui seriam pedras e desespero. Ou seja, às vezes a gente está numa tarefa de ajuda e não somos compreendidos, mas mesmo assim vamos em frente. Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento do outro. Ou seja, todos são nossos irmãos, né? Então não devemos guardar para uns e ignorar os demais, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Esse amor particularista é o orgulho de casta, de família, de classe social, né? Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticada pelas ciências médicas, que a medicina ainda não reconhece muito bem isso, não. Nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, ou seja, vão ajudar sem questionar o porquê que estão sendo vampirizados, né? E por que você está assim, por que está assado? Compreendendo que tudo obedece à ordem universal, compelindo-nos somente a auxiliar e tentar libertar do mal. Ou seja, qual é a nossa tarefa? Nós, espírita, que nos dizemos, nossa tarefa é obedecer à ordem universal, competindo-nos somente a auxiliar e tentar libertar do mal. Nós não devemos julgar, cada um está no seu momento, na sua caminhada evolutiva. Devemos, sim, fazer pensamentos positivos para aquele que está com dificuldades. Não é? Quantas vezes, né, se você é procurado por um atendimento fraterno e você ouve certas coisas, ali, você está dentro da casa espírita, você está inspirado, está com o evangelho na mão, você até consegue não julgar nem nada, e é inspirado a dar bons conselhos. Mas se fosse fora dali, será que entenderia aquilo direitinho? Será que nós já estamos nessa condição de compreender o momento do outro, a falha que ele cometeu? A responsabilidade é só dele, nós não temos que ficar julgando. Nós não conhecemos todos os dois lados da moeda, não é? Então, depois que ele falou aquilo, houve um grande silêncio e o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório, sinceramente comovido, e prosseguiu. Quer dizer, e mostrando a necessidade da gente, né? Olha só, a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Nós somos co-criadores, né? Mas onde que está onde a nossa área de atuação? Na correção moral e comportamento, educação mental dos pensamentos. Será que o que eu ando pensando está de acordo com os ensinos, né, com as leis morais, com os ensinos de Jesus? Será que eu estou julgando, deixando... é muito fácil a gente ver, né, o defeito dos outros, né, que a gente vê um cisco no olho do companheiro, mas não vê a tábua que está na frente da nossa cara. Isso somos nós. Hoje, eu estava lendo um texto que dizia isso. Nós vivemos há quanto tempo cristalizados nas sombras e nós não vamos conseguir fazer a luz com um piscar de olhos, bater uma varinha de condom. Nós temos que ir buscando o nosso autoconhecimento, a nossa busca interior para que possamos nos conhecer. Aquela frase de Jesus, né, vigiar e orar, porque você precisa vigiar para saber quando o perigo está chegando. Então, você tem que vigiar o seu pensamento e identificar se esse pensamento é um pensamento bom ou ruim, independente de ele ser um pensamento originário da sua mente ou um pensamento intuído, inspirado por uma mente exterior, porque não interessa
se o pensamento é seu ou não, interessa o que você vai fazer com ele. Porque uma vez que, mesmo que o pensamento não seja seu, você acate e coloque ele na prática, você passou a ser o responsável pelaquela ação, não é? Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para outro momento. Acabei de falar isso, né? Porque quando ele fala de renovação quântica, porque a ciência já estudou, né, a física quântica, dizendo, mostrando que o estado, né, estado quer dizer a condição que um átomo se apresenta, fica dando saltos, né? Uma hora ele está numa posição, uma hora está na outra. Então, mas ele está dizendo aqui que a renovação, esses pulos, não é, que a gente dá na vida, para lá e para cá, essa renovação não é para ser, ela não é feita de um momento para o outro, mas esses dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Ou seja, as pessoas que fizerem as boas escolhas, escolherem o rumo correto, o caminho correto, que leva a essa luz, que é o nosso Mestre Jesus, contribuirão em favor do planeta. É aquilo que eu falei, a cidade não é violenta, não é? E faz as pessoas violentas. As pessoas violentas é que fazem a cidade ser violenta. Então, se todos nós entrarmos numa vibração de paz, de harmonia, de tranquilidade, o nosso planeta também vai se tornar um planeta de paz, harmonia, né? A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, ou seja, nós temos um planejamento reencarnatório, né? Então, mas não quer dizer que aquilo que está escrito será executado. Então, várias coisas escritas lá no nosso... Eu digo que o nosso cromossomo é um grande programa de computador, né? Ali tem várias possibilidades. Ah, pode ter câncer, pode ter isso, pode ter aquilo, mas isso só vai ocorrer fruto das nossas escolhas na caminhada terrena. Algumas coisas poderão ter que acontecer, porque a gente se comprometeu no passado. Mas outras estão ainda sob júdice. Vai depender das suas escolhas atuais. Acontecerão ou não. Então, ó, a questão imunológica pessoal está programada para cada vida, por exemplo, cada um de nós, tendo-se em vista o seu passado e o programa futuro do qual se vinculará, ou seja, a nosso planejamento reencarnatório. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Aí é que eles contam. Isso aqui está dizendo que a medicina já estabeleceu, né, para identificar, né, tosse seca, febre, dor no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita da internação e a intubação. Então, isso já tem um protocolo que reconhece tudo isso. Cabe-nos inspirar cuidado logo aos primeiros sinais. Ou seja, se a gente já sabe qual é a sequência, né? Começou a aparecer tosse seca, febre, dor no corpo, opa, são os primeiros sinais. Vamos procurar, né? De que os cuidados logo nos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar, isso aqui tinha que estar sublinhado, tá? Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Olha só. Esses dias eu recebi um videozinho que veio pelo WhatsApp de um médico falando disso. Eu botei lá na caixinha de mensagens, esperando obter mais informações a respeito. Mas agora eu estou lendo isso aqui, vou até dar uma olhada no vídeo outra vez.
Se for o caso, eu boto no grupo o pessoal pensar no que o médico está falando. Ele fala exatamente isso, da potência. Olha, é um médico, hein? Não diz que é pastor, não diz que é nada, é um médico. Ele está falando para um pastor, até o pessoal fica meio que debochando dele. Da oração, a necessidade da oração. Ele está falando que os neurônios... todo mundo diz que o neurônio não se recria, que não sei o quê, que morreu. E ele falando que a prece, e eles fizeram experiências, e tem lá uma interessante. Se alguém quiser, depois eu passo. A transmissão dos fluidos pelo espaço, olha só, é também de vital importância em qualquer fase da doença, em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores de faculdade de cura. Ou seja, quem são os agentes saudáveis moralmente e portadores de faculdade de cura? Quem sabe? Hã? Deve ser médiuns que são portadores, né, da faculdade de cura, que estão operando de acordo com o Evangelho. Então, olha só, médios de cura, mas saudáveis moralmente, porque muitas vezes as pessoas se corrompem, né? De graça, o que de graça recebeste, mas às vezes ele começa a abusar dessa faculdade e pode até perder, né? Veja só. E por último, a nossa última página. Opa. Em todos os momentos, deixa eu dar um zoom aqui. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, esses mensageiros que vêm em nome de Jesus, nos auxiliar, nos intuir, entregues à enfermagem da caridade na linha de frente. Então, nos vincularmos, né, a esses mensageiros, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. Né? Como eu vim dizendo, esses médiuns, capacidades moralmente elevadas, né? Capacidade de cura, e vinculando-se a quem? A mente a Jesus, aos mensageiros de Jesus, que vem nos amparar, vem nos transmitir essa energia, que a gente diz que quando a gente dá o passe, nós temos o passe que tem a nossa doação da nossa parte, mas tem também a doação do fluido, né, espiritual, que é potencializado por esses mensageiros. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais da defesa. Ou seja, este amparo, né, divino, ou seja, de Jesus, né, ele não abandona as suas ovelhas, ele vai atrás. Né? Uma que esteja desgarrada, vai ser o pastor vai lá buscar e trazer para o aprisco. A grande batalha está em fase inicial. Né? Quando esse livro foi escrito, a pandemia ainda estava pipocando lá pela Itália, ali pelo norte da Europa. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Então, o que ele diz aqui? Que devemos buscar o amparo espiritual para superar as dificuldades materiais, né? E, invocando a proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria. O nobre doutor Bezerra silenciou, dirigindo-se ao assento ao lado de Ismael. Nesse ínter, enquanto o coral voltava a murmurar o canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas, né? Outras vozes enunciavam palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Então, outros que estavam discursando lá. Ouvia-se o pulsar do amor universal inundando-nos de coragem e fé
ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Quantas vezes a gente não sente isso? No momento em que a gente está numa prece, numa oração, até mesmo numa reunião pública dentro da casa espírita, e vem uma emoção que a gente não sabe, né? Mexe com a gente, balança o nosso coração, e sem que a gente queira, começa, né, escorrer as lágrimas. Por quê? É essa vibração que faz, que move o universo, que faz com que haja esse progresso e essa empatia com os nossos irmãos. Gente, o que eu teria para dizer, né, em cima disso, eu vejo aqui, resumindo tudo que nós falamos, a importância da conduta moral, a importância da gente se preocupar com o nosso companheiro, em auxiliar, sair de dentro de nós, colocar as mãos na charrua e arar o campo, né? Ajudar. Então, tudo isso faz parte dessa evolução que é prevista para todos nós. Não seria diferente. Então, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que o discurso de Dr. Bezerra de Menezes, a gente não tem nem capacidade para falar nada, né? Acrescentar nada, né? Mas interpretar e entender nas entrelinhas as palavras que foram ditas, a cota, a nossa cota. Qual é a nossa cota nisso tudo? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Alô? Ninguém está me ouvindo? Não, estamos. Não, a Só gente que escuta é assim, como não. você falou, acrescentar o quê, doutor Bezerra? Só fazer uma prece de agradecimento, né? E o Anderson não quer fazer a nossa prece de agradecimento para nós encerrarmos o nosso trabalho? Já são 15h54. Ok, posso fazer. Né? Olha, doutor Bezerra de Menezes, entendeu? Falar o nome dele já mexe comigo. Tem muito comprometimento com ele, ou seja, eu já me senti muito beneficiado. Aliás, é difícil encontrar alguém que labute dentro do movimento espírita que não tenha, de alguma forma, recebido algum auxílio praticamente direto dele, né? Quem que não passou por uma cirurgia, já não invocou o doutor Bezerra de Menezes? Quem que não passou por um perrengue qualquer, invocou o doutor Bezerra de Menezes? É o médico dos pobres, né? Nós somos pobres de espírito. Estamos aqui, na condição de nos candidatarmos a enfermeiros. Então, pode, Anderson. Vamos terminar, então, o nosso estudo. Você vai ler algum trecho do Evangelho, Paulo? Alguma coisa? Eu tinha... Não, tinha um outro texto aqui. O nome do texto é Obreiros Sem Fé. Então vou dar uma lidinha, já que você citou. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega-se ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira, é complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita
de situação em situação, entre lamúrias e indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através de nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Palavras de irmã. Pode falar, pode fazer a prece, Anderson. Deus de infinita bondade, sabedoria, Mestre e amigo Jesus, de todas as horas, de todos os momentos, Jesus Gonçalves, lhes agradecemos mais uma vez a oportunidade bendita desse momento e aqui nos reunimos, com os nossos pensamentos unidos e elevados a Ti, Deus, em agradecimento pelas bênçãos dessa tarde, pelos ensinamentos que tanto contribuem para nosso crescimento moral, para a nossa evolução, para o nosso despertar da busca de irmos em vossa direção, Jesus. Rogamos a Ti, Mestre, que nos auxilie a segui-lo, a colocarmos em prática os ensinamentos aqui adquiridos. Que possamos, sim, mais uma vez, buscarmos nos melhorarmos, nos corrigirmos, nos ajustarmos à lei do amor, de justiça. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos dê a sabedoria necessária para discernirmos, buscarmos os melhores caminhos que levarão até a Ti. Rogamos a Ti, Mestre, que fortaleça a nossa fé, que diante das vicissitudes, das tribulações, possamos ter calma, possamos ter paciência, possamos compreender que o momento que nos encontramos é passageiro, é breve. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que diante de tanta luz que emana de Ti para nós, possamos sim nos deixar banhar e a partir daí possamos também deixarmos brilhar a nossa luz através das nossas ações, através da prática e da vivência do bem. Que possamos ir ao encontro daqueles que necessitam de uma palavra amiga, uma palavra de consolo e de esperança. Possamos vivenciar em nosso dia a dia seus ensinamentos. Rogamos a Ti, Mestre, que caminhe conosco, lado a lado, que possamos percebê-lo ao nosso lado. Graças Te damos, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. E assim seja. Um bom final de semana para todos. Nos vemos na próxima semana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa Obrigada. tarde. Bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau.